camarão, sabes aquelas farinhas de água? Toalhitas de limão. Agora sabia umas cenas que punhas na mesa com água e limão. Isto é uma história verídica, esta merda. Como é que é? Uma tina, como diz o... Não, eram umas tigelinhas assim pequeninas que o pessoal metia limão espremido e metia água. E o pessoal comia o camarão e punha aqui. E punha aqui as mãozinhas. É? E o pessoal já está a gravar. E o gajo estava a comer o camarão. E o pessoal acabou de comer e não sei o que, ele pega naquela tacinha e... É sumo de limão. É o tira-gosto. Era o tira. É o limpa-palato. Começou assim. Foi. Já está. Já. Mas estavas à espera de alguma coisa diferente? Pensava que ia entrar assim o jingle sem ser E há da de entrar. experiência. Nós fazemos primeiro assim um apanhado da conversa do momento. Ou seja, é o aquecimento. Isto é tipo a pista, a volta lançada antes de começar a falar. Aí, olha, Para aquecer os pneus. Foi por isso que ficaste sem microfone. Mas não me estás a ouvir? Estás um bocadinho longe. Espera aí, eu vou fazer aqui o meio. Não, ele é que puxou, que estava põe assim o meio termo. Chega-te aqui para mim, Ricardo. Não, estou com calor. Tem aqui, Eu até pus a ventoinha aí para tem aqui ti. a ventoinha atrás de nós. E assim tu tapas, porque eu amanhã assumi o papai quanto dá, fica doendo. Já acabou. Vocês ouvem podcasts? Isto vai ficar aqui. Não, eu É muito tempo. quase nem ouço música agora. Tristeza. Sim. Que vida triste. Preferes ir aos concertos, não é? Gosto. Eu ainda agora vinha a ouvir. Vinhas ouvir música? Não, podcast. Vinhas? Qual? Mas não era este. Rammstein. Rammstein? In the Night? The Night. Muito bem. Sim, senhora. E a tasca, o que é que acharam? Fomos comer hoje? É uma vez para nunca mais. Opá, olha, É um ver de não não volta. posso dizer que passei fome. Só tem um e não V. foi caro, mas também não é uma sede. Não. Fala, João. Tu foste o homem da dica. Não fui eu. Não. Quer dizer, tu tinhas isso como sugestão e eu disse, pronto, A vamos lá. minha por acaso apareceu. Pronto, e eu disse, vamos lá. E depois falei contigo. Parece acho que é bacana, não sei o que mais. Não é? Mas não. Por acaso gosto mais das que faço em casa. É. Também não é difícil. Bifanas. Sim. Não sabia nada. Não, mas valeu pelo convívio. E obrigado pelo convívio. Aliás, para pôr uma nota, Obrigado, já sou não eu. precisas baixar as outras onde já fomos, porque esta realmente é mais baixa. Pronto. Não é? Tu não queres equilibrar aqui a cena para a gente. Porque parece que nós é que estamos mais longe. Pois é. É normal. Dá-lhe mais aqui. Não, porque Não. se eu aumentar muito esse, também Pois. fica muito. Barulho. Apanha muita estática. Está só a ver. Está É, a já subir, sei. tá. Isto é um amadorismo do caralho aqui. Isto. Não Enfim. pode Tu é que tens de chegar ao É microfone. um Tens processo. que abocanhar. Não queres abocanhar, não é? Dá jeito. Não. Tens os dentes novos. É um bocado isso. Não dá jeito agora. Não faço. Parece mal. Está muita gente. Mas não está Dá-nos- ninguém, não está dá-nos ninguém a ver, somos só nós. É como a loira que não usava o vibrador, não é? Então. Desmigalha os dentes. É. Ouvi dizer. Muito bem. Pronto, então podes começar. Olha, Vamos enfiar aqui o jingle agora? enfia-lhe o jingle aí. Então vamos lá meter, olha. Mas olha lá. Diz. O que é que vamos falar? Não sei, pá, isto. Tu perguntaste isso há bocado. Olha, Ricardo, tenha mais Quando a gente cuidado. estava no restaurante. Perguntei. Mentiroso, cara. Tenha mais Perguntei que cuidado. até ele disse de outra vez que ele. Não, o que é que íamos falar no restaurante? Quando estávamos juntos? Não. É igual. Perguntou. Por acaso perguntou. Eu perguntei ao João e o João disse-me que era uma cena tipo freestyle. Não. A gente Até pensava encontrou. que freestyle era uma cena, uma especialidade da casa. Ou era tipo motocross. Isso é Eu tive quase para pedir uma bifana freestyle. Não, um gajo lá no restaurante. Não perguntaste o que é que vamos falar agora? Não, primeiro perguntei o que é que se comia. E depois Pois, exatamente. perguntei ao Tiago. Hã? Ao Rogério, ao Brejo. Ao Gaspar. O Guedes. Perguntei-lhe ao Guedes o que é que se ia falar. Guedes. O Guedes. Não é Mário. Gaspar. Guedes Gaspar. É o que É o que é. Espaguetes. é.
Então pronto, é o calho, não é? É, pá, Vai dar merda. vamos indo, vamos vendo. O que for. Mas vamos fazer umas perguntinhas, se calhar. Assim, coisas que nós já falámos. Aleatórias. É para cá. Mas digam uma coisa, vocês criaram isto porquê? Para Uma boa pergunta. voltar o quê? Tipo, nós não valemos merda nenhuma no trabalho, vamos fazer um podcast para ver se sai alguma coisa e a gente ganha dinheiro, não é? Não. Ou foi aquela merda tipo, nós somos uma merda em casa, não valemos merda nenhuma para as mulheres. Não, precisamente o contrário. As nossas conversas, tipo, na hora do almoço e não sei o quê, são espetaculares. Temos que gravar esta merda. Foi isso. Porque o mundo merece ouvir. E agora, uma coisa. Quantas... não, isto... Não, fala Ricardo, podes falar. Não, tens a vontade. Parece que tem medo. Tens medo? Quantas pessoas é que já ouviram o vosso podcast? Olha, tirando a minha sogra, 2. Contigo 3. É sério. Não, comigo a 2. Contigo 2. Pronto. Já ouvi. Não. E fizeste bem. O primeiro episódio é Vi o novidade. Pá, imensa gente. O que é imenso? 200. Por nós é Pronto, imenso. é isso, Por nós é imenso. 200? Logo no primeiro podcast, sem publicidade É bom. nem nada. 250. Porque foi impingido. Se calhar Sim, foi o tipo passar através de palavra, métodos de avançados de persuasão. Acupuntura? $250. Acupuntura? Sim, sim. Acupuntura. Não vou perguntar. Opa, depois foi baixando. Depois foi baixando. Bastante. O que é que funciona? São os reels, os cortes, os shorts. Pois. É menos maçudo. É. É 30 segundos, é 20 segundos. Eu ouço muito os vossos. É. E depois digo, não, Aí Exato. já tem 1800, 1600. Apanha ali o público brasileiro, dependendo da hora. E eles percebem? Não, estou a brincar. Não, aquilo tem legenda. Corta. Aquilo tem legenda. Tem legenda, Tem legenda. Para aqueles que sabem ler, conseguem Os que perceber. sabem ler, dá para perceber. Olha, mete-lhe aí o jingle então. O jinglet nela. Já manda este. Então, ora. Já manda. Isso é, o pessoal brasileiro vai perceber que eu já mando. Só um pequeno aviso enquanto tocar o jingle. Zip it. É. Foda-se. Duas. É uma para ti, outra para mim. É isso. E tu? Ora, então, com a vossa Está licença. aberto? Ricardo, silêncio vai tirar o jingle. Bem-vindos ao podcast que promete arrasar com todos os outros podcasts. Histórias insólitas, cenas maradas e assuntos do Deus me livre. Senhoras e senhores, isto é 3 de letra. Que bonito. Que lindo. Vocês gostam do nosso jingle? Gosto, tá. Não ouvi. Ouvi uma vez. Está bem, está bem. Estava preocupado em ir buscar cervejas. Gosto, por acaso gosto. Primeira vez que eu ouvi, gostei. Primeiro e terceiro. Pronto, já vais fazer um barulho do caralho agora com essa merda, não é? Ouvi. Não, eu agora estou aqui a ver Vocês se podiam filmar isto. É o segundo. Pá, podíamos. E com a minha aparência, viríamos a ganhar bastante. Sim. Não sei o que é que estás a falar, mas tudo bem. Mas isso não. Olha que. Só tens que dizer que sim, percebes? Senão ele fica triste. Ele acha que é um gajo bonito. Mas dá, ganhar um dá cachê ao trabalho fim. esta merda. Pois é. É? Para ganhar o cachê ao fim, tem que É. ser. Também. O cachê É tipo- também é abaixo, 200 paus. Não. Pá, é o mínimo que podemos dar. Não podemos dar mais do que isso. É dividir. Eu há uns tempos atrás vi aqueles influenciadores na net a dizer que tinham muito trabalho, caralho, que a vida deles era criar conteúdo. Esta merda dá trabalho. Sim. E com imagem, imagina. Fazes a edição de vídeo, caralho, os cortes. Trabalha quem? A todos. Vocês trabalham o quê? Capo-canto? É uma mistura. É uma mistura. A gasolina e óleo. Não, é. Mas não é isso. Vais à máquina. Mais o aditivo. O objetivo é aproveitar tudo o que seja gratuito. Sim. Porque pagando tens, provavelmente numa ferramenta paga, tens todos os meios para chegar ao fim. Tu? Vais pedir? Eu tenho um pacote da Adobe. Sim senhor. Mas tu és rico, ele tem bolsos vazios nas calças da feira. Mas eu sou um gajo muito rico. És uma rica pessoa. Riquinho. Sou um menino riquinho. Quanto é que fica isso? Isso é mensal. É mensal, mas eu não posso dizer que Ai, isso. peço desculpa. Não posso.
Desculpa. Mas eu É posso, pirata. Ele tem- É pirata. Ele tem um Não, por preço, acaso não é. tem um preço de amigo. Tem eu quantos posso seguidores? dizer. Não posso. Hã? Já é? Vai-se já Não, chegar. eu posso dizer, mas não sei. Mas se soubesse, dizia. Vai. Iram aqui de paraquedas. Não, Os dois. vim de carro. Vieste cá. Foi. E aproveitaste. A cerveja a bordo. Ele nem era para vir. Quando soube que era cerveja à borda, veio. Foi o isco. Foi. Não, eu não sou pescador. Não fales em isto, Não, porque mas amanhã vamos mordeste. jogar contra a seleção espanhola. Isso pode dar a... Vai jogar? Pois isto? é. Não, acho que não. Amanhã. Não, tem, Amanhã. não há cana de pesca. Não, é domingo. É domingo? É domingo. É domingo às 8. É, não, Pois é, um quarto mas é para as oito. sexta. Um quarto para as oito. 19h45. Ou 15 para as 8. É isso. Então, Às 8 menos 15. ou isso. Pronto, olha, pronto, gostei. Olha, Não posso dizer que não gostei muito. Obrigado. Vamos apresentá-los, só para as pessoas saberem Quem é que são os animais? quem é que são estas duas vozes. E tipo, vão dizer, depois de dizer o nome, vão dizer, já sei quem é. Não, é só para as pessoas saber quando nós nos dirigirmos, não é? Portanto, aqui à minha esquerda tenho o Ricardo Silva. O Ricardo diz olá para as pessoas lá em casa. Olá. Portanto, este era o Ricardo. Já sabem a voz, não é? Já conhecem a voz. Essa voz um bocado mais. E depois temos o André Ramos, Ele não sabia. mais conhecido como Tony Ramos. Olá, boa noite. mais conhecido por André Ramos, não é? André Ramos. Muito bem. Então, vocês. Está tudo bem? Tudo impecável? Tudo impecável. Joinha. Tudo jóia? Nem era para vir, não é? Não eram para vir, pois, Foi mas assim nós um bocado, vocês apanharam-nos assim na curva, tipo, como se apanham aos peixinhos. É na curva que a gente apanha os peixinhos? Não sei, eu já pesquei numa curva. Foi? Já, quando era mais novo. Era fundo? Não sei, Não não era eu que ia para a água, era a carne. Não era aí. O isco. O isco. O isco. A A cana cana- ficava na mão. A cana chegava à água? Chegava. Depende da cana. Era telescópica. Telescópica. Era dessa pudente. Não é? Sim. É isso, apanharam-nos na curva, tudo bem. Pronto. Eu venho jantar e tal. Depois logo se vê. Pois. Foi mais ou menos assim. Um jantar Mais ou menos. agora que não é para repetir. Opa, está feito. Não, eu repito jantar, agora naquele sítio é que não. Mas hei de jantar mais vezes. Ok, mas não, Olha aí, ele está com medo de dizer mal. Em direto. não digam porque. Vamos perder os patrocínios. Pô, lá está, um dia qualquer eles fazem patrocínios a vocês e vocês só não falam mal de nós. Foda-se, mas qual era o pagamento? Bifanas? Opa, já não era mau. Vinha mais vezes. E bolo de bolacha. Uma fatia. Relaxa, que não era nata de céu. Opa, Era uma mistura. Uma nata de céu em fatia. não sei, pronto, está feito, olha. Doce da casa. É mais um jantar, digo eu, achando que vou ter outros, não é? Digo eu. Mas tens essa vontade? De ter a jantar? Sim. Então vou ter, é isso que vais-me dizer, não é? Então vais não, tenho essa vontade. Mas eu já não jantava desde ontem. É verdade. Normal. Pode ser um tema esse. Comes de tudo. Aqui o João não vai com orelheiras, buços e o caralho. Não come nada. Mas Opa, eu como de tudo, com exceção dessas cenas, tipo orelhas e fígado, E as vísceras do animal? as entranhas. redainho, não sei como é que o pessoal gosta daquilo, tripas enfarinhadas, então eu não sei como é que o pessoal consegue Olha. comer aquilo, a cheirar aquilo. Olha, Uma boa morcela de sangue. Opa, e eu costumo dizer sempre que há dessas comidas, eu costumo dizer sempre Deus queira que nunca venha fome. Se não tinhas de comer. Fome já. Ai, vai tudo, não é? Mas aquilo não. É como as gajas. Agora vai tudo. Já não podes escolher. Não ouviste, mas o papel dele é este. É ser badalhoco. é ser badalhoco. É. Estabilizador sexual. E tu? Tu O Ricardo mama tudo. O Lisboeta, é verdade. Se ele come caracóis, o que é que não há de comer? Lisboeta de gema. Ouviste o primeiro episódio? Ouvi. Concordaste com a última parte? Não ouviu? Não chegou ao fim. Não, Foda-se. mas não me lembro o que é que ele era. Era a comparação entre expressões ditas aqui Sim. e lá. Isso não foi a parte toda?
Era só uma parte? Não, foi a final. Era o melhor a gente deixou para o fim. Há algumas coisas não concordei. É natural. O que eu não me lembro. Mas lembras-te que na altura pensaste que não concordavas? O que é que esses caralhos estão para aí a dizer? Equivocados. Foda-se. Opa, nós seguimos o que dizia num livro. Num livro não, Um dicionário. num dicionário, um apanhado de expressões e e- coisas. Mas quem é que apanhou? Foi Opa, aquele. foi, olha, Alguém tem que trabalhar, foi. Cá está, não é? não é? Era por isso que estavas a perguntar ao início. Era para quem trabalhava aqui. Eu por acaso também ouvi esse podcast assim para aí 10, 5 ou 10 minutos, mas depois. Ele durou 1 hora. Não, porque eu estava a trabalhar, então estava-me a fazer Eu confusão. também estava a trabalhar, eu vi todo. Pois, mas há quem trabalhe mesmo, não é? Mas este podcast até se consegue ouvir, está trabalhando, fazendo um desporto, uma corrida. Mas ele não faz esporte, só a trabalhar mesmo. Aquele pode Só a ouvir. trabalhar é que posso ouvir porque o resto não faço. Era inédito. Era inédito. Se olha para aquela cabeça. Não vamos falar sobre isso, não? Ai, Já foi tema, já foi E tema. não está a comer Já. francesinha. Puta-se. E Não éramos os tu dois, uma toalhinha aqui nos ombros. Para de vez em quando enxugar. As coisas é de fazer da pança de cinzeiro. Cara. Só assim já sabe que eu tenho pança, vou lá. Pois é. mochila. Isto tem que ser visual, não há câmaras. Cara. É isso. Ok, tudo bem. Não leva mal. Hoje tiramos as câmaras, vinha o André. É. Não sei se isso é um elogio. Opa, como te sentes melhor? É o que tiver que ser. Leva tiver como que ser. quiseres. Pois, vocês acham que isto é uma ideia de tolos, não é? Não. Não? Não. Mas É uma ideia. é uma ideia. Mas estavas com vergonha. Não, não é vergonha. Então, não querias. Eu foda-se, vou para lá falar, eu quero. Não, ele estava a dar tanga. É. Ele decidiu logo que vinha. Só que ele quis mostrar. Eu não estou aqui. É, Estás estás a sim, ver. senhora. Estás sim, senhora. Ia falar. Não, é que o Tiago já estava quase a chorar dentro do carro. Tá. Se a gente convida os gajos, eles não vêm. Se com convidados não sabemos o que é que havemos de falar, imagina só os três. O que é que a gente ia fazer? Íamos estar Vocês aqui podiam ter ao tio. uns temazinhos lançados. E tínhamos, só que é por experiências. A gente, olha, lá está, no primeiro episódio havia um tópico, houve um estudo do que é que íamos falar e reparamos que ficámos um bocado presos àquilo. Pesado, não é? A conversa não fluía. Aliás, nem era essa a premissa quando a gente decidiu fazer isto. Foi mesmo durante uma pausa ou em convívios achar que estas conversas são divertidas. E vamos gravá-las para ver se alguém gosta de ouvir. Ok. Não foi pelo dinheiro. Não é. Ninguém paga para ouvir isto. Um gajo Sim, mas ganha isso também 20 era contos dos por quilos. semana. Também é de seguir. E meia dúzia de tostões, não é? Um gajo ganha 20 contos cada vez. Ganhar dinheiro. Não é? É um bocado mais isto. É Eles como a mim terapia. pagam 20 contos cada vez. É? É. Boa. É para desligar os aparelhos. É para ligar isto. Senão Quem é nada que te disto paga? funciona. A mim não me paga nada. Não, a mim também não. Vocês não conseguem substituir, fazendo um esquemazinho em papel e poupam 20 contos. É só um desenhozinho. Como é que Só agora tirar uma foto. E É. dispensa o sujeito. É verdade. Também não acrescento muito aqui. E a inteligência artificial em breve substitui-te. Já substituiu no jingle. Pois já. É verdade, sim, senhor. Podíamos ter uma gaja aqui todos os episódios a falar. Não temos. Podem convidar. Para a próxima. Olha, e nós já falámos aqui portanto, de comida. Sempre. Já falámos de... Mais, o que é que nós já falámos? Terapias. O fim do mundo. O fim do mundo. Olha, Lá infância. Infância. Fim do mundo, onde é que fica? O fim do mundo. É ali a seguir a Lessa. Não. Seguir a Esse é o lessa. cabo do mundo. Isso é o cabo do mundo. Esse é o cabo do Em mundo. Alcabidez. É? É. Fim do mundo? Em Alcabidez? Tem lá alguma cena, é fim do mundo? Tem lá uma placa. Fim do mundo. É lá. Pronto. Mas podia-se explicar para a malta perceber.
Mas infância é um tema bacana. Infância. Vamos, é. vocês querem partilhar, tipo... Não. Mas o que é que queres que eu partilhe? Ora, o que é que foi que nós falámos de infância? Mas vocês vão lançar outra vez o mesmo tema? Não, mas é para vocês, só assim uma coisa assim geral. Vocês falaram com o Nuno sobre infância. Falámos sobre... Eu ouvi. Falámos. Aliás, acho que a filha dele até lhe disse: pai, foste para lá, sofreste bullying. Os meninos estavam a gozar contigo. Eu também senti o mesmo. Sentiste? É por isso que não querias vir. Não. Mas eu acho que é ao contrário. Acho que vocês têm uma aura diferente. Acho que quem vai levar a tanga somos nós hoje. Eu estava à espera disso. Aliás, a gente fez o forcing, precisávamos do conteúdo. Precisávamos de gente engraçada para vir para aqui. Olha, então foi uma má escolha. Não, mas infância. Como é que vocês eram? Calminhos? Faziam asneiras? Não me lembro, eu sei. Sempre foste dos Carvalhos? Sempre tiveste. És daquela zona? André? Eu sou da Senhora do Monte. Senhora do Monte. São vocês, não Isso é onde? Não sei, não faço ideia. Como é que ela Fica era? abaixo dos Carvalhos. Os Carvalhos é acima do monte. É. Ah, Faz sentido, não? faz. Mas os Carvalhos ainda é mais alto que a Senhora Gaia, é isso, não é? Gaia. Os Carvalhos não são altos, não é? É. São outros como a Depende da Carvalho. idade. São altos como o Carvalho. Se for um carvalho novo, Novo é é pequenito. baixito. É isso. E portavam-se bem? Acho que Os carvalhos? Achas? Ah, E eras Betinho ou eras Rufia? era assim um moço educado. Como és hoje? Pronto, levava no focinho dos outros. Também tive a minha dose. Toda a gente teve. A gente havia sempre aquela coisa. Mas foi uma infância fixe. Por acaso gostei muito da minha infância. E definir-me relativamente a ser rufia ou não considero rufia, não. Não? Sempre foi um rapaz calminho. Uma criança dócil. Gostava de brincar. Mas, Tranquilo. e essa vertente cómica? Sempre teve contigo? Ou nem te apercebes que Eu nem tens? sei se sou cómico, se deixo de ser cómico. Foda-se. Sou como sou. Não. Natural. Sai uma coisa assim. É como o sumo. É Sim, como essa senhor. coisa que É a sua tu natureza natural. É a natureza natural. Tens a sua natureza natural, não é? Sim, senhor. Olha, e assim, tipo brincadeiras, o que é que tu fazias? O que é que tu gostavas de brincar mais? Opa, as minhas brincadeiras era jogar a bola. boa pergunta. Era jogar a bola. Não havia aquela coisa como há hoje em dia, que o pessoal fala que as crianças estão todas ligadas aos ecrãs, mas também estão ligadas aos ecrãs porque os pais deixam que eles sejam ligados aos ecrãs, não é? Mas brincava sempre na rua, bola, bicicleta, era isso. O problema dos ecrãs é o ecrã ou o tempo que passa o ecrã? O problema dos É as ecrãs duas que é coisas. na atualidade hoje. Na atualidade hoje. Sim. Eu percebi. O problema não é dos ecrãs. O problema, os ecrãs É e o a tecnologia conteúdo. existe. É uma coisa que faz parte da sociedade. Eu acho que a questão aqui tem a ver mesmo com O conteúdo. aquilo que os pais... Não, o conteúdo também existia no nosso Pois tempo. havia. Nós metíamos em frente à televisão e também apareciam coisas que os pais não controlavam, nem viam o que é que a gente via. Claro. Hoje é mais difícil controlar os conteúdos, de certa forma é. De certa forma é. Sim, Mas acho que tem a E é ver imenso. com o facto de os pais, por exemplo, de acharem que não têm tempo para os filhos e deixam os filhos sempre em frente aos ecrãs e dão essa desculpa como sendo a sociedade e a tecnologia atual. A tecnologia é só mais uma coisa que existe. E acabam por passar menos tempo com os filhos e assim. E o trabalho ocupa o tempo e qualquer coisa ocupa o tempo e as atividades hoje em dia ocupam o tempo e deixam os filhos fazerem. É quase como se fosse uma autogestão, entregam aquilo e está feito. Parece que é um compromisso entre os pais e os filhos, não é? Não há, de certa forma não há. Não, e tipo, vou-te dar porque tu queres, mas afinal o pai também quer. Vou dar. Claro. Que é para estar sossegado. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, mas vou-te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma filha e quando vou a restaurantes a minha filha nunca teve tablet nem telefone à mesa. E os telefones estão nos bolsos. Mas levas alguma coisa, ou levavas alguma coisa para ela? Levava uns lápis, uns crayons, Exato, também fazia eu. uns joguinhos, brincava É. com ela e conversávamos. Explicava-lhe porque é que era fixe vir ao restaurante, que era parte do convívio, aproveitar a refeição, aproveitar o facto de estarmos fora de casa e podemos conviver e Ser um conversar. momento diferente. E ser um momento diferente e não passar tempos em frente ao ecrã. Exato. E aquilo, de certa forma, foi entrando. Quando às vezes olho para o lado e vejo famílias inteiras, tudo com os ecrãs e tenho que pôr um ecrã em frente ao menino ou à menina, segurado no copo para ele comer. Isso aí,
Acho que tu desleixaste um bocado daquilo que tu tens que passar, que são os valores, a educação. Na altura o meu ecrã era a mão do meu pai. Era cada episódio. Pega lá a temporada inteira. Não era um episódio, eram logo uns quantos, não é? Pega lá, dá aqui o resumo. Acho que é por isso. Isso tinha pano para mangas, essa conversa. Independentemente da minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo. Temos tempo. Claro. Ainda temos fita aqui na Que caçada. idade tem a tua miúda? Tenho 11 anos. Mas já utiliza. Tem conta? Instagram, TikTok? Não tem porque ela não quer. Queres um controlador do canal? Não é por aí. Ela tem telefone, tem tablet, tem computador. Mas em casa, quando chega a casa, Só vê RTP1. a única coisa que ela quer fazer é brincar, ou é brincar comigo ou com a mãe, ou é brincar comigo ou com a mãe, ou fazer as coisas que nós estamos a fazer. Imagina, se eu estiver em casa e tiver que vir cá fora, cortar a relva, ou lavar o pátio, ou estiver a arrumar qualquer coisa, ela quer ajudar porque faz parte do convívio. E da rotina que também criaste. Tens relva em casa? Tem um campo. Não, é no quintal. Não, em casa não, que depois aquela merda o gajo levanta. Um bocado que nasceu suja lá. os pés. Topeiras e tudo. Na verdade. Sim. Não, mas faz parte, acho que faz parte essa situação depois de os integrares na tua vida e nas rotinas que tu tens. Opa, e uma simples tarefa em casa, às vezes, de arrumar, seja o que for, se entrares na brincadeira, aquilo acaba por não ser uma tarefa, acaba por ser uma coisa que tu é um convívio e brincas e depois és capaz de pegar e ir, olha, vamos ter o lixo lá fora e vamos dar uma volta e brincamos e conversamos. E acho que é isso, em vez de ir pôr em frente a um ecrã ou deixá-la estar. E acabam por procurar até. De certa forma, ela já com 11 anos e estando por exemplo, está no 6º ano e toda a gente tem telefone na escola, não é? Sim. E percebo que ela na escola não tem o mesmo tempo de utilização de ecrã, até porque também tem o controle. Tem um controle parental, assim, percebo que ela não gasta, por exemplo, só lhe dou 2 horas diárias, ela às vezes gasta-me 45 minutos, porque percebo o que é que ela faz. Ou seja, ela não está na escola como muitas crianças estão a olhar para o ecrã, nem convivem, nem brincam com o pai, e acho que isso de certa forma não é perder, é só apenas uma parte da sociedade que hoje em dia faz, ou seja, faz parte hoje em dia da sociedade. Sim, as pessoas já consideram isso normal. Eu não acho que isso seja normal porque, lá está, tu tens uma criança que tu, se fores pai ou mãe, não interessa, é uma tarefa se calhar talvez a 20 anos. Mas quando chegam aos 20, o pai como nós, se calhar aos 16, 17 começam a desligar e quando chegam aos 20 já foi, não é? E não aproveitar essa parte deles enquanto são mais novos, acho que é uma perda um bocado grande. Acho que é uma perda um bocado grande. E tu és um destabilizador do caralho, estás aí no gozo, Ricardo. não é? Um gozão do caralho. Olha, uma desilusão, Ricardo, uma desilusão. Olha, obrigado por teres vindo. Quando quiserem, já sabem. Mas tu estás a desempenhar uma boa tarefa na abertura deste. Ei, olha, corta. Tu com o sino, cara. Isso fixe. Isso altamente. Parecia o Master of Puppets, não era? Era. Metallic. Maio. Fica já aqui o convite Best para album. todos. É verdade. Cada um paga o seu. Cada um paga o seu e é lá em baixo no cesto do pão. Estamos a falar estrangeiro. No cesto do pão. Sim, no estado. Tu chamas aqui um cesto de O pão? estado de Benfica é o cesto do pão. Este gajo, mas... Cuidado. Não, mas eu estou a gostar. Depois Vou fazes ouvir a falar, vocês estão a falar. Pois É que senão. Mas eu, peraí, assim, eu falei um bocado da minha infância, mas não ouvi o vosso podcast e não ouvi o Ricardo a falar da infância, eu preciso que levava uma chapada do pai. Eu já disse que não se lembra de nada. Nem quer fazer os Ele tem para se lembrar. vergonha. Mas de certeza que às brincadeiras ele brincava com aquele pauzinho que empurrava aquela roda. Não. Não? Jogavas ao. Tipo, de cara. É como ele disse, a minha infância não foi diferente da dele, como é óbvio, não é? Somos mais ou menos da mesma idade. Uma diferença de 4. 5 anos. E o que é que ele disse da infância dele? Jogava a bola. Me too. Também fazia cabanas, hein? Atenção. Armavas a tenda. Fazia Dados cabanas. nos escuteiros. Não, tínhamos um pinhal lá à beira, ou seja, a rotina era, entrávamos numa fábrica de metalomecânica, que havia lá, dávamos pedras para os cães,
fugíamos dos cães, íamos buscar umas peças de metal mecânico de chapa cortadas, a gente roubava a meter aquela merda nos bolsos, rasgávamos os bolsos todos, subíamos o pinhal dessa fábrica, íamos só ter ao quintal de uma senhora que estava lá, roubávamos a fruta, vínhamos com fruta no bolso, só andávamos para o meio da Mas rua. os bolsos estavam rasgados, a fruta caía, não? Era fruta Então grande. tu não sabes que nunca roubaste frutas. Como é que a gente roubava fruta? Pegávamos na camisola, dobrávamos assim para cima, metíamos a fruta no meio da camisola, depois vínhamos a correr com a camisola dobrada e depois saltávamos para o meio da rua e íamos para a cabana comer a fruta e a tirar as chapas para as árvores. Vê lá a infância que eu tive. Como é que eu poderia dar gente normal? Dava. Tá bom, estás limpo. Foi só um pormenor. Pronto. Isso foi por exemplo, isso era uma cena que eu fazia na infância. E Também é roubava bonito de fruta. subir. Também roubavas fruta? Também roubava. Não Laranja tentavas mesmo. ver aquelas mansões com piscina? Nésperas lá. Sim. Gente fina é outra coisa. Não há nésperas aqui. Eu lá só roubava limões e ameixas, que era o que eu Ias comer limões para a cabana? E o meu colega comia limões, como quem comia maçã. Com casca e tudo, cara. Aliás, o que é uma nésper, caralho? Manés para Aquela amarela. Pergunta ao Bruno Nogueira. Laranja, cor laranja. Não, amarelo. Só se for lá em baixo. Lá embaixo era o quê? Isso tem que provar. Pode ser laranja e amarelo. Foda-se, mas o que Tem, há é? duas O que é uma cores. nésper? É um pêssego, é uma laranja? Não. O Bruno Nogueira. É o É uma Bruno nésper no cu. Manés para o- Yeah. Sabes que é uma néspera? Não, pá. Lá em baixo chamam Nés para aqui chamam. Consegues-me explicar? Néspera? Não é Néspera? É. Eu já sei se é ou não. Já te digo. Inês Pereira? É uma néspera. Sei que é uma néspera. Uma É nésper, um é um pêssego pedacinho. achatado, cara. É tipo Pequenino, é sim, tipo Tinha um caroço grosso. Hã? É tipo o quê? tipo um damascozinho. Um damasco. Um damasco. Damasco? Não. Damasco é tipo Não. um pêssego pequenino, não é? É um pêssego achatado, É sei lá, uma cena assim do... parecido. Tipo um alperce, mas pequenininho. Exatamente. Alperce. E tem um Estamos caroço. estamos a chegar perto. Não, dúvidas, perguntei-me a mim. Continua. Tem Se vários quiserem caroços. atrapalhar Tem as coisas, três caroços. perguntem ao André. Pronto. Sim, o damasco. Mas a néspera não. A néspera tem um caroço é um- grosso, e não é? grande. E grande. É um alperce. É grosso e É grande. tipo um alperce, mas pequenino. E tem caroço. É grosso e grande. Olha lá, vocês, pelo amor de Deus. Quem é que disse que é grosso e grande? Foi o João. O João é criado Olha, mas há pouco no tu restaurante. comias a néspera? Comias a néspera? Claro. E o caroço? Chupavas? Fora. Não, tirava os cães. Olha, é assim, ninguém está a falar da tua infância. E castigos? A gente, porque Castigos? eu gosto de saber aos podres. Castigos de quem? Castigos, merdas. Uma merda, Olha, uma merda que tu fizeste, tu te lembras em que te levaste uma porrada, uma carga de porrada dos teus pais? Nunca aconteceu. Ou castigos. Esse Castigos tipo de esse gajo ficar andava na catequese. castigo em casa. Não, nunca aconteceu. Os meus pais nunca precisaram me pousar a mão. E já fiz, por exemplo, eu vivia numa casa, falando por mim, por exemplo, eu vivia numa casa em que partilhava com o meu primo, ou seja, eu e o meu primo é quase como se fôssemos, não é como somos irmãos, mas fomos Mas criados quase. na mesma casa e tal. Ou seja, a gente chegava a um ponto às vezes que não se podia aturar um ao outro. Houve uma vez que eu estava-me a meter com ele, já não lembro o que era por causa de uns carrinhos. Eu achava que os carrinhos eram meus, ele dizia que não e tal, e ele, pum, partiu uma vassoura nas minhas costas. E ele não foi castigado por causa disso, nem levámos porrada. E houve uma vez que eu lhe mandei um tijolo para cima de um pé também. Nunca aqui, fomos tu- castigados. Olha lá, era coisas, os nossos pais geriam a coisa. Não era grave o suficiente. E nunca fizemos nada assim de especial, duas. Eu já sou da cidade mesmo. Olha, ainda no outro dia me lembrei de uma merda que eu fiz. E fiz a mesma merda em 2 sítios diferentes. Uma em casa da minha avó e outra em minha casa. Pois, ambas têm em casa de bem. Sim. Uma boa observação. Mas a merda não foi essa. Eles. Não acrescentaste nada, mas. Uma despesa em telecomunicações por causa de chamadas eróticas. Uma linha erótica, ligaste? Ligar. Esperava que o pessoal saísse de casa. Zumba. A sério. Punhetas guiadas. Como é que é uma punheta aqui? Espera aí que ele vai-te fazer uma agora. Opa, Uma direção assistida? é Uma punheta assistida. um enredo, não é? Já criado lá de lá, não é? Visual até, gráfico, que te leva a imaginar o ato com a pessoa que está do outro lado da linha. Tens uma imaginação. Olha, eu lembro que pegava. Era uma, Nessa altura não precisava de tanto, não é? era uma vaginação.
Eu lembro que na altura brincava com essa merda, também ligava para o pessoal, mas ligava para os talhos. Olha, isso eu também fazia. Aquela história do pessoal ligava para o talho, um gajo ia a páginas amarelas, que não sabia. Em as páginas amarelas. Vocês lembram-se? Sim. Sim, E a sim. gente ia procurar talhos, ligávamos para o talho, olha, tem nariz de porco, o gajo sim, e fazia aquela história, tem nariz de porco, ele tem, e olha, e tem, por exemplo, joelho de porco, tem, e tem mão de vaca, tem, e como é que você entendeu o telefone? Pois ríamos e aquilo parecia o fim do mundo. Isso é bandota, essa merda. Mas a gente Fazia mesmo? Fazia. Senhor, de valor. Foi assim que ele começou a comédia. Eu tenho uma de chamadas, mas se calhar não posso falar. Podes Falar o que tu quiseres aqui. Tu é que Podes. sabes. Ah, mas não acontece. Não, anda lá. Então cá vai. Quieto. Já está Está muito perto. Está muito perto. Bom, então é assim. Espera aí que está a fazer aqui. Numa casa de uma amiga, nós apanhámos essa mania de ligar números aleatoriamente. Para pessoas aleatórias. Espera aí. Isso, empurra. Agora fecha. Já está. Estão a destruir aqui. Não vai dar para aproveitar esta merda. Pronto. Acho mais ou menos e dá para aproveitar. Bom, então vá, continuando depois deste percalço. Está a dar aqui ruído de fundo. Tá, e que as molas ainda estão a abanar, não é? É, desculpem. Não. Fui eu a tentar chegar ali. Então vá. Master of Puppets. Não foi? Bom, uma ideia. Podiam ter uma musiquinha de fundo. Não, Só uma ideia. Esta merda não estamos num elevador. O barulho que tu fazes. Se estivéssemos num elevador. Nem ouvimos a música. Nem me peidei. Bom, e nós então ligávamos números aleatoriamente a gozar. Queria música. Já há pouco ano o Ricardo não falou. Agora o Ricardo quer falar. Estás para aí a fazer jingles. Chegou a mulher agora. Olha lá. Já me esqueci. O que é que eu ia? Era números chamadas. Eram chamadas Na aleatórias. casa de uma amiga. Casa de uma amiga fazíamos chamadas aleatórias para números assim. E depois gozávamos. Só que uma vez calhou mal. Ligámos para a Embaixada da Suécia e falámos com a esposa do embaixador da Suécia em Portugal. E depois, passado um bocado, ligaram para o número. Polícia Judiciária. O quê? Yeah. Sério? Foda-se. Dizem que aconteceu isto e não sei o quê. Depois nós explicámos. Era uma brincadeira, pronto, mau gosto. E eles disseram, então pronto, que seja a última vez e Mas que tenham assim, cuidadinho. mau gosto. Foi uma piada mau gosto, ficou mal. Mas o que é que vocês diziam? O que é que vocês disseram nesse Não me momento? lembro. Foda-se. Não me lembro. Isso é uma tristeza do Estás com caralho. vergonha. Estás com vergonha. Ele vive o momento. Não é? Olha, eu lembro-me uma vez Não me que lembro. lá no sítio onde eu morei, na Senhora do Monte. Pode dizer o nome, não tenhas vergonha. Na Senhora do Monte? Eu tinha vergonha se nascesse na Senhora do Monte. Tu eras muito feliz por esses lá. Sabe lá onde é que eu vivi? Mas eu vivia, olha, vou dizer uma coisa, eu Diz. morava em frente a uma fábrica de matadouro. Sim. Morava em frente a uma Entra porco, sai chouriço. Lá na matadouro entrava porcos, saíam chouriços. E às vezes presuntos. E em minha casa foi ao contrário. Entrou um chouriço e um porco. Fui eu. Mas morava em frente a um matadouro, eu por acaso. Olha que bonito. O Bias a guinchar. Não. Não. Não vou entrar nesses pormenores, não quero contar isso. E sabe quando entrava o chouriço? Já. Não quero contar isso. Até agora podes mandar hoje. É o papel dele. É o meu trabalho. Eu só sirvo para isso, eu falo pouco aqui. Não, mas eu lembro uma vez que lá na Senhora de Montenaco, nos meus colegas, a gente arranjou uns walkie-talkies. Não é nada dessas merdas, isso era as tuas brincadeiras. Se quiseres contar, estás à vontade, eu paro já a minha, conta já. Ele até se engasga-se. E a gente arranja uns walkie-talkies e estávamos lá a tentar falar uns com os outros e tal, e entramos numa frequência de uma patrulha que estava lá. E falámos com a polícia e tal, e eles, quem é que está nesta linha e tal? E nós, chavalos, não é? E nós, o que é que você quer? E tal, aquela coisa, não me lembro na brincadeira, a gente a falar, e nós, quem é que fala? Eles aqui é a polícia e tal. Depois a gente estava a descer a rua, lá pela Nacional, que a Nacional atravessa a Senhora do Monte.
É muito importante, informação. Aí passa e o passámos pela matador. patrulha que estávamos a falar. Uma coisa estúpida assim que eu acabei de contar. Estávamos a falar, mas para quem é chaval, não é? Aquilo Isto é uma foi aventura. É uma aventura. Foi um Deus me livre, não é? Sempre é melhor que andar com chapas no bolso. Olha lá, então, mas a gente fazia tipo, a gente via filmes ninjas e tirávamos aquela merda para as árvores, era assim. Agora o que é que o pessoal vê de filmes? Já não entram. O que é que eu vejo agora? O que é que vê? O que é que tu vias? O que é que vê? O que é que eu via? Sim. O Rambo. O José. Olha, ainda hoje deu um filme que é espetacular para mim, ainda continua a ser um grande. Tubarão. O Predador. O Predador, sim senhor. Hoje? Com o Então, nós falámos ao telefone. Nós falámos ao telefone, ao telemóvel, e tu disseste: vou dormir um bocado, estou cansado. Estava a ver o resumo de Espanha. Mas estás cansado de quê? De ver televisão? Foda-se, um gajo agora vou. É maçante o predador. Estava lapado e cansado. Não fazer nada cansa também. Eu hoje tive um dia. João, hoje tive um É dia. verdade. Concentra-te aqui. Tá? Eu estou concentrado. Põe-se sem som que estamos a ouvir os Este som está é o bem. João Ai, a mexer no telefone, que é uma Desculpem. falta de respeito. Para Peço mim. imensa desculpa. É a mesma merda que me mandarem à merda. E é, foda-se, então estou numa agora. Isso é uma cena, por exemplo, isso é uma cena que eu detesto. Ainda agora falou, cara. É uma cena que eu detesto. Tipo, estar num convívio e o pessoal, os adultos principalmente, não estou a falar das crianças, Quem tem consciência, não é? pegam no telefone e vão ver as cenas deles ali, caralho, de vez em quando lá aparece uma coisa que gosta. Olha esta merda aqui, olha não sei o que, interrompem toda a gente, só para a gente ver o vídeo. Ou estou no telefone ali a cagar para a malta e o gajo está ali. Pronto. E é isso que eu acho que não há. Acho que ele tem razão. Porque não concordas com isso? Mais que concordo. Mas vocês estão aqui, vocês que são os anfitriões e os cicerones, não é? Não dizem nada. E o João, que é o técnico. O João já está em modo tuning. Está tudo embaciado. Foda-se. Virava-te aí para o João, que ele começa a pedir. Muito bem. Olha, e se calhar perguntar uma cena. Pergunta. Pergunta ao João, tens a Pergunta, João. Pergunta lá. Acontecimentos paranormais. Já tiveste algum? que é isso? Sabes o que é, Ricardo? Paranormais? Sim. Sei. Então expliquei ao. Não sei se vou conseguir. Deixa-me só. Qual era a puxadela no Icos? Não sabes o que é? Uma cena paranormal? Sim. Não sei, não estou a ver. Primeiro, és religioso, és? Olha, isso é uma boa conversa. Ora bem, a religião, para mim, o que é para ti ser Que é para depois religioso? fazer outra Já pergunta. me está a fazer uma pergunta. O que é para ti ser religioso? É acreditar em algo? Ou é ser de uma religião católica, ou budista, ou isto? Não. Se acreditas em algo, se tens fé em Se eu algo. acreditar em algo, Fé, acredito. fé. E para mim, por exemplo, eu sou católico, mas para mim, ser católico não tem obrigatoriamente que estar ligado Não és à igreja. praticante. Não é o caso de estar a ser praticante ou não. A igreja para mim é homem e a fé para mim é outra coisa. É divino, é Ok. uma coisa que podes sentir ou não interessa. Mas para mim a parte do colégio, entre aspas, da igreja para mim é homem. Isso não funciona para mim. Exato. Falar de religião. Isso... Então, Não. mas ele perguntou-me se eu sou religioso. Eu só queria perceber o que é a definição dele de Pronto. religião. E agora eu faço o outro. E supersticioso, és? Não. Não. De todo. Pá, eu não sou, mas Não. às vezes aquela cena de passar tipo baixo de um escadote, uma cena assim. Eu não sou, mas aquela cena. Ficas Mas se não calhar a fazes. pensar, O que é será que que é me vai para ti? acontecer alguma O coisa? que é Eu não para ti acredito a nisso. cena da superstição? Desculpem, não te quero interromper, estamos só a conversar. Eu falo pouco e quando falo então, Mais modo gajo a dois. Superstição, para já, uma superstição é sempre apoiado numa lenda, em algo que te Então, a contaram. superstição para ti é um medo. No fundo é um medo. Pode. Não passas por baixo da escada porque acreditas que vais ter azar, ou não vês ou passas por um gato preto e vês. Acreditares que aquele te acontece alguma coisa, aquele não sei o quê. acontecimento vai ter aquela Superstição consequência. para mim é medo. Para mim, superstição eu associo a medo. Posso estar completamente ou redondamente enganado, mas para mim, superstição é medo. É tu não fazes uma coisa porque vai ter uma consequência. A então consequência só tu está dentro és da tua ou não cabeça. és?
Não. Então não tens medo. Eu tenho medo, mas não tenho... Então és. Nessas condições não. Mas nessas condições de algo acontecer, ou ver alguma coisa, ou não passar por baixo isto ou daquilo, porque me vai acontecer alguma coisa, não tem que não prato propriamente ligado ao medo. Eu passo, se me empurrarem, eu passo. Mas espera aí, eu agora não percebi. Não percebi aonde ou o quê. Não, agora O que é que te empurram? Cheguei agora, desculpa lá. A superstição não pode ser para o bom. É? Não pode ser para o bom. Então dá-me uma percebi para o pão. superstição. Para o pão. Pá, imagina, antes de entrar em palco, pá, eu gosto de fazer aquele ritual. Tenho a superstição de fazer aquele ritual para... Isso para mim não é uma superstição, isso para ti é uma preparação. Ou seja, tu preparas-te para. A superstição para mim é outra coisa totalmente diferente. É cena, por exemplo. Gatos pretos. Vês o gato preto, vence-te. Caralho, já me livrei. É isso. De quê? Não sei. Bater Já na- me livrei, caralho, já me benzi. Sim. Não é? É isso? Ou bater na mesa. Vamos lá, atenção. Vou falar de uma cena. Isto vai bater Tô. 3 vezes, não é? Sim. Entra. Sei lá, o que é que eu te posso dizer? Se já fui, já fui. Agora, sinceramente, não acredito em superstição. Naquela cena que te empurraram, não foi? Mas foi fixe. Foi, eu estava lá e não vi. Não, mas foi. Mas queres partilhar por mim? Não, já partilhei. O que é que sentiste quando te empurraram? Um empurrão. Senti uma força. É uma força. É isso. Foi o que a outra, aquela... A tua prima também disse A isso. Nelly Furtado. Como Como meu fosse. Que bom. Mas vocês são supersticiosos? Eu tenho a mesma. Eu penso da mesma forma Acho que que tu. só o João. Eu sou. Então, diz-me aí. Explica lá. Opa, por exemplo, algumas até é tipo bem daquele hábito e do que nos foi passado, tipo, através da educação, isso, por exemplo, Dos pais. não pôr dinheiro em cima da cama. Pronto. Estás a São ver? os medos que te põem. Mas isso é real? Não pôr dinheiro? Isso é os medos que te põem. Isso Não, é, isso tipo, é os dizem, traumas. não, dizem tipo, se puseres dinheiro em cima da cama, que ele tipo não cresce, estás a ver? Tipo, não. Mas em qualquer sítio, não cresce. Ora, então eu vou dizer uma coisa. Sabes porque é que o dinheiro não cresce? Não é fêmea? Já? Sabes porque é que o dinheiro não Porquê? cresce? Ora diz. Tu já viste alguém deixar cair uma nota ou uma moeda? Já viste? Não Já vi. O que é que a pessoa faz primeiro? Logo. Apanha. Apanha. Claro. Então, não dá tempo para crescer. Para crescer. É por isso que o dinheiro não cresce, caralho. Se deixasse lá, ele ia criar raiz e crescia, caralho. Às vezes tiro umas Eu- moedas e deixo em eu cima disse do as móvel neiras. e ficam Posso- lá semanas. Podes. Posso dizer as neiras? E não cresce na Vocês mesma. chegam- Foda-se. Sim, sim. Não, Vocês metem aquele pi Metemos em o cima pi. do caralho, não é? Sim. Vocês metem o caralho e vocês pi. É isso. Ai, mas lá no quintal ainda não. Então foi porque não quiseste deixar lá. Onde? No teu No quintal. teu quintal, podias ter lá deixado uma Só nota. nasce relva. Não, Foste logo lá apanhar. tem muito vento. Ah, pois. Enterra só um bocadinho. É só pontinha. É, não, mas não dá jeito. Não. Não, Quando mas é- estavas a dizer, ou seja, então a tua superstição, dinheiro em cima da cama, eu nunca pus. Eu ponho em cima do frigorífico, por exemplo. E o gajo guarda as notas todas Pois, esticadas, porque- Isso eu faço, isso já é tipo um ritual. com a cara virada para cima. Isso já é tipo um ritual, que é guardar que o é? dinheiro direitinho, tudo na mesma posição, tipo acreditar do género, se tratares bem o dinheiro, ele vai tratar Então, bem eu a ti. vou-te dar uma visão, uma forma de estar a mim, Dá. uma visão. Por Dá. exemplo, tu não achas que isso, as superstições, são tipo ferrolhos que se põem, são medos que se passam de geração em geração? É, isso é um bocado Tu não achas- tradicional. Tu não achas que isso, de certa forma, São impedimentos. condiciona-te? São impedimentos. Tu achas- não me tu condiciona achas- em nada. Condiciona, de certa Não. forma condiciona. Tudo o que tu pensas de... Estimula. Condiciona porque tu vais deixar as moedas na cama. Ei, e vais levar. Vais Mas tirar. ninguém deixa moedas na cama, porque ele vai para lá dormir, não Mesmo. podem lá ficar. Não condiciona verdadeiramente Não condiciona o nada. funcionamento da vida É a dele. mesma coisa que eu não Tipo, passava olha- para olha a superstição- Eu não estou a dizer este Oh, calma, concretamente. caralho, estamos todos a falar ao mesmo Eu não estou a tempo. dizer este concretamente. É, Tipo, olha lá, conversas é assim. pousas dinheiro em cima da cama, ficas condicionado. Não, olha, por exemplo, O que outra, disseste. deixa-me dizer-te outra. Abrir guarda-chuvas dentro de casa. Tu não abres? Eu não abro. E tu também. Também não há Tu necessidade. também não há. Não há necessidade de abrir, não chove, ou chove na tua casa. Pronto, então. Se vivesse num barraco, se calhar não precisava. Mas não pensas por um segundo. Eu já ouvi aquela merda.
Claro que já ouviste, faz parte. Mas árvores na mesma. Faz parte De uma cultura. da cultura, entre aspas, essa cultura. E isso eu acho que é tipo uma cultura de medo, essas superstições são culturas de medo. E não propriamente porque as pessoas querem espalhar o medo, mas inconscientemente isso faz, eu acho que é. São preocupações. Medo. É um bocado forte, mas preocupações são. Havia uma quando eu era mais pequeno que a gente, por exemplo, estávamos sentados no chão, tipo quando tinha no fim de semana a minha família juntava-se toda lá em casa. Ainda demorou uns anos a chegar a gay, os sofás. Por a família toda, um sofá de 4 lugares. Como é que Não dava para todos, não é? Muita senhora. Não, peraí, Senhora do Monte. Senhor do mundo. Olha, E o pessoal, gajo disse duas obrigado vezes. por me terem convidado. Eu vou embora. Estás a sofrer bullying, estás a sentir. Pega lá os fones. Não, deixa estar, porque eu não quero ouvir. Mas aquela cena do gajo estar sentado no chão e, por exemplo, alguém passar por cima de ti e dizia, olha lá, passa outra vez para o outro lado, que assim não queres. E aquela cena de sentares na quina da mesa e depois não casas? É isso. Na quina da Uma minha. mulher, isso olha, não quando a minha mulher ficou grávida, verdade, essa também. quando a minha mulher Solteiros ficou não se deviam grávida, sentar na quina da mesa. uma coisa que lhe Sei lá, disseram. eu sentei-me toda a vida na quina da mesa. É porque te sabia bem. Que jeito te deu, cara. Se eu soubesse, tinha-me sentado mais vezes. O que é que foi? Não, estou a ouvir. Mas esfregaste lá o olho com força. Fosse com Para não casar até aqui. Ainda nada. Esfreguei o olho. Foda-se, sentas o cu na quina da mesa. Não Não é sentar o cu na quina da mesa. Isso é um bocado estranho. É sentar no banco na quina da mesa. Na quina. Foda-se, o banco na quina da mesa. Sentaste à quina da mesa, como ele está agora. Eu estou agora um bocado a ver. Eu até quero perguntar ao Tiago como é que se come lá em casa dele. É em cima da mesa, come nos bancos. Comem o prato no banco. Não. Senta-me nas Sentam o cu esquinas. nas esquinas da mesa, em cima da mesa e viram-se de costas uns para os outros a comer. O que é que ele disse? Sentaste na quina da mesa. Sim. Foda-se, ela paz a peida na quina da mesa. Sim, sentar à mesa. Estás numa mesa de jantar, Não, vais sentar na tu mesa. sentas-te na cadeira Não, pronto. para então- comer à mesa. Sentaste Então vá, à quina vamos da voltar mesa. atrás. Foda-se. Vais sentar à mesa. Sentar no banco na quina da mesa. Pode ser? No canto Aceitas? da mesa, pronto. No canto da mesa. Ok. Pode ser. Há mesas são É como redondas. estás agora. Não quero, obrigado. Há mesas são redondas. Sim. Não há quinas para te sentar. Ninguém se casa. Estavas casado. Diga-se casa numa mesa redonda. Foda-se. É mesmo. Ninguém se casa. Sim, não é? Ninguém se casa. Não expliques. Numa Passa à Tu frente. chegaste agora só. Não ouvi. E ele está com os fones. Imagina se ele tiver. Peço desculpa. Ou casam-se porque não conseguiram raspar a peida na quina. Ai, não é raspar a peida, é sentar-te. Foda-se. Olha aí. Isto vai ser só pi. Mano, Isso vai quem eliminar. é que vai pôr? Quem é que vai pôr os pis? Foda-se. Ó, João. Ó João, olha Tu não faz olha para não faz ligar. O João não tem Eu só tempo para liga- pôr pis. Eu só liguei isto, cara. Vem para aqui e liguei isto. E mal. Bom, não faz superstições, lá está. E vocês são supersticiosos? Já perguntaste isso? Não. Não, acho que o Tiago não falou. Falou. Não, tu não pôs a carteira, não pôs a carteira na cama também. Não. Não acredito, mas. Mas pelo simples não, foda-se. Não, mas provavelmente pelo hábito de ver os familiares a fazer, se calhar não o faço É o peso da consciência. inerentemente. Inerentemente. Sim. Não, fica bem. bem. Deixa ficar. Deixa-me buscar ali o telefone, que eu quero procurar esta palavra para perceber o contexto. Decora. Inerentemente. Sim, Eu sei. decoro inerê e tu mente. Depois juntamos e vimos o que é que quer dizer. Eu amanhã vou fazer uma aplicação do vinil numa parede, vou chegar lá, olha, eu vim aqui aplicar inerentemente este vinil. A gaja vai ficar a olhar para mim, foda-se, vai ser um trabalho espetacular esta merda. Ela quando virou, foda-se, é só vinil na parede, menino, está inerentemente colado. E ele até vai ligar para o gajo da empresa e vai lá, vem aqui um funcionário, você tem que mandá-lo mais vezes. Este gajo é mesmo bom, é um senhor, é um engenheiro, não é? Ele é engenheiro, não é? E estudou muito o gajo. De noite. Inerente é aquilo. Eu não posso a carteira em cima da cama, inerentemente. Ele é o porco. Eu sou bonito e inteligente, caralho. Foda-se. Que caralho. Mas eu acredito que sabes o que é que significa. Já estudei, agora não dá jeito. Não, pá, pronto, tudo bem, não pôs a... Opa, o guarda-chuva. Não, as carteiras não, o guarda-chuva dentro de casa não abre.
Também porque não preciso. Não precisa, não é? A menos que chova em tua casa. Mas lembro-me Onde disso. passas debaixo de uma escada? Raramente passo debaixo de uma escada. Pá, não sei, acho que as superstições de certa forma condicionam. Já fui supersticioso, claro, mas cada vez Vivias menos. condicionado nessa altura. Agora estás livre. Não, acho que não é o caso de ter na altura ou deixar de estar na altura. Tu não és um produto feito e acabado. Tu vais evoluindo durante a tua vida, não é? Foda-se, o filósofo sou eu. Não é isso, não é verdade. É verdade, sim, senhor. Tens direito a evoluir. É verdade. E direito e o dever de fazer. Uhum. Não é? Sim. Então pronto. E dizes tu se não bem. Sim, senhor. Mas então também não acreditas, por exemplo, em fantasmas, aquelas aparições? Isso é o paranormal. Okay, Isso é que é o paranormal. É o paranormal. Normal? São coisas tipo ligadas ao campo espiritual. Para além do 3D que nós vivemos, não é? Exatamente. Fora da Matrix. Não tem Matrix outra cena. Sim. Se o existe, acredito que sim. Mas já viste? Já sentiste? Já viste? Não que eu empurro por trás. Não, empurrão de trás não era fantasma. Olha que eu já ouvi histórias daquelas que o pessoal leva assim uma chapada de trás, olham assim uma chapada, não é? Olham para trás e não vem ninguém e fogem e correm. Era chapada, ficaram meio atordoados. Não vê nada. E tu? Tu nada, foda-se. Nada o quê? Não acreditas nada dessa É o gajo mais frio que anda aí, cara. Deve ser por causa da ventoinha. Agora é. Está mais perto de mim? Pô, Claro que não acredito nada disso. Quem é que acredita nisso? isto é um tema, o João adora isso. Eu gosto de explorar estas coisas. Mas tu acreditas? Hã? Opá, até ver é naquela. Até ver, não. Mas opá, eu gosto de explorar essa cena de ouvir as histórias. O pessoal conta. Boa. E tu já ouviste alguma história que queiras partilhar aqui connosco dessa sobrenatural? já. Conta aí uma. Uma lenda muito conhecida lá na. A gente evita. E eles passaram fotos, não é? É uma brincadeira para eles. Foda-se. Era assim quando fomos ver os Metallica, era isto, não é? Era? Já. Era. Dá-lhe. A lenda. A lenda. Era que é que conta a uma lenda? lenda Muito conhecida. muito conhecida. Da cabra sem cabeça. Exatamente, a mula sem cabeça. Ai, A mula sem cabeça. Que havia um filme Hã? com Johnny Depp. Johnny Depp. a lenda do cavaleiro sem Mas cabeça. é o cavaleiro. Sim, que é mas uma conta mula. a mula sem Uma cabeça. mula. Uma mula. Olha, como é que isto era? Depende da Isto posição, não era. se vê a cabeça. Calma. Mas isto era uma história que contavam lá onde eu morava, mas eu acabei por descobrir depois na internet. Identifica esse sítio. É em Jubim. Ainda dizia mal de senhora do monte. Jubim. Como é que estás, meu menino? Jubim. Jubim. Ua, Jubim. Não, o é em Balbom. É Balbom. Em Balbom. Ua. Se é que dizem o. Ora bem, Eu já vos vou contar uma cena, por exemplo, aqui, antes de dizeres isso, eu vou depois quero ter um tema aqui, por exemplo, o pessoal que mora aqui nestas zonas, se fosse nos Estados Unidos, isto era uma zona mesmo espetacular. Desenvolve. Por exemplo, Rio Tinto, Rio Tinto. Red River. Red River. Yeah. Colombo, Long Valley ou Valley Long, Long Valley. Long Existe Valley. sempre Long Long Valley. Valley. não é? Long Valley. Por exemplo, Águas Santas, Holy Waters. Esta merda aqui, Ei, eu acho que isto fazia parte mesmo dos Estados Unidos, de certeza. mesmo, isto era uma cena top aqui. Yeah. Red Wine. Hã? Red isso é vinho tinto. Red River. River. Red Wine. Foda-se. Está bem, Ricardo. Vá, continua lá com a tua história. Senhora do Monte. Não, ele é que tinha uma história da mula sem cabeça. A mula sem cabeça. Sim, Eu quero ouvir isso. diz ao Tiago, não. Oh, Tiago. Ok, desculpa lá. Opa, isto é. Voltando ao início, isto contava-se lá na minha terra, Beijo bem. em Juim. Mas depois acabei por descobrir na internet que esta lenda já era comum a muitos sítios, já se contava por todo o mundo.
O que é que isto consistia? Era uma criança que era filha, tinha de ser filha do padre daquela freguesia, e essa criança ficava tipo amaldiçoada, e havia um certo dia do mês em que essa criança à noite se transformava numa mula sem cabeça. Isto é mais ou menos a cena do lobisomem. É mais ou menos. É. Pronto. Não, só estava aqui. Mas não é filho do padre, o Luís. Não. Isto é uma especificação. Como é que sabes? Está bem. Não, continua então, seguinte. Pronto. E então essa criança transformava-se numa mula sem cabeça. Foda-se. Tu não vais conseguir contar isso. Não vou conseguir. E depois tinha que correr 7 freguesias numa noite. Isso é triatlo que dá agora na televisão. Era Águas Santas, Rio Tinto, Red River, Valley Long. Holy Water. Mas tinha. Espera aí, agora estou interessado. Mas tinha. Espera aí que o Ricardo agora está interessado na história. O quê? Porque o quê? Uma mula sem cabeça tinha que percorrer 7 freguesias, porquê? É para os políticos. E como é que uma fazem- mula sem cabeça consegue identificar que passou de uma freguesia para a outra? Se não tem cabeça, não consegue ver. É misterioso. É misterioso. Isto faz parte do mistério. Para mim é o único mistério que existe. Mas Pronto. para mim isso já é muito rebuscado. Para já, uma mula. Tinha que correr 7 freguesias. Imagina que eu vivia numa zona assim, Que só tinha duas. recôndita. Recondita. Como é que tu disseste aquela palavra? Inerentemente. Recôndita. Inerentemente. Que eu vivia numa zona recôndita, inerentemente, e que só tinha 5 freguesias. Tinha que mudar de freguesia. Tinha que mudar de conselho. Conselho? É. Mudar de conselho que já não dava. Não, nós não Freguesias suficientes. Espera aí. Vocês estão a levar isto para a brincadeira, mas isto é sério. Foda-se, ao menos compreendo. Isto Sim. pode ser real. Não, Há pouco, quando vinha Não, para cá, pode ser quando vinha para interessante. cá, passei numa rotunda e vi uma cena estranha no meio da rotunda. Sim, o que era? Não sei. Uma mula sem cabeça? Não era. Não. Não. Era um sinal redondo. Que vistes garrafas de Não. champanhe e velas e cenas? Não. Não, Então. era um sinal redondo com umas setas assim a Sim, andar. Era um sinal redondo. Azul. Era azul, segundo azul. Mas para mim foi estranho. Mas continua. Acho que isto foi só para... Ok, então eles Sim, tinham que percorrer 7 freguesias 7 freguesias. sem ultrapassar o limite de velocidade. Não, e as pessoas diziam que ouviam, tipo, parecia tipo um barulho de um comboio ao longe, assim, uma coisa a passar e as árvores a mexer-se. Estás a ver? E diziam que era possível quebrar essa maldição se alguém lhe conseguisse espetar alguma coisa. E quem lhe aparecesse à frente era colhido. O que era preciso espetar? Qualquer coisa. Isso é uma cena Uma lenda. Mula sem cabeça. Lindo. Tipo, ela nessa velocidade toda, nessa passagem de freguesias, podia apanhar uma melga. Podia, quem se Mas metesse a à melga frente. estava e ela ia caraças. Não. Eu não digo caralho, para não aparecer pi. Sim. Sempre eu disse caraças, ia com caraças. Pois. Cá está a educação num podcast. Olha, vou dizer uma coisa. Eu se um dia recorrer tipo a presidente de junta, Recorrer? se um dia concorrer a presidente de Podia junta, recorrer. uma das promessas é eu vou acabar com a mula sem cabeça que anda aqui a foder a cabeça à volta à noite durante aqui pelas 7 freguesias da zona, e o pessoal vai votar em mim e vou ganhar, vais ver. Inerentemente eu vou votar em ti. E tu vais ser vice-presidente. Fica já aqui falado, Ricardo. Marcelo já Caralho, foda-se. Foda-se, sim, senhor. Foda-se. Agora é preciso saber qual é que vai ser o Não, conceito. também queres ser tesoureiro, hein? Pode ser. Vamos embora, fazemos já aqui um complô, vamos todos presos, ou lá. Não, mas tu tens uma história boa para contar sem ser essa da Tenho. uma O que cena. não me falta é a história. Lá na minha zona, o pessoal ia lá para aquelas mercearias e fartavam-se de contar estas histórias. E eu gostava de ouvir esta Então merda. conta-me uma assim. Mais Uma que interessante. aconteceu mesmo lá com um miúdo. Tu viste? Não, Eu não, que ainda não é nascido. Deixa eu contar. Então como é que estás a dizer que aconteceu mesmo? Porque foi ele que contou o que aconteceu com Eu ele. é como o outro, é ver para crer. É um grande Então, claro, mentiroso. o que é que se passou com o rapaz? Pronto, o que se passou com o rapaz? Aquilo, lá onde agora é a estrada principal, de antes era um caminho em terra.
Acontece, faz sentido, em todas as terras foi sempre assim. Exatamente, lá não foi diferente. E então aquilo havia divisões de terrenos. Faz sentido. Também é que na minha terra. Eu, se tiver um terreno, quer dizer Havia marcos, Pronto. não era? Era os Havia barcos. marcos. E depois havia pessoal que desviava aos barcos e levavam Ai, gee. uma chumbada de Era. Era. havia Marco, havia Bruno, havia Paulo. Era. Então, ok, o rapaz, então. Pronto. E então um dos marcos que tinha lá a dividir um terreno do outro era uma cancela, tipo aquelas cancelas dos comboios. Uma carcela. Uma carcela. Sim, Uma cancela. Uma cancela, estás a ver? Sim. Pronto. E então aquilo ficava numa zona que era muito escuro. E o pessoal dizia que acontecia cenas do Deus me livre lá. O que é isso? Cenas do Que cenas? paranormais, pronto. Do além. Que aconteciam lá naquela zona. Exemplos. É o que ele vai dizer agora. Eu vou Não chegar lá. sabia. Inerentemente hei de lá chegar. E então, uma das coisas que contavam era esse miúdo. Olha aí, Foda-se, estás no telemóvel, caralho. Só estou a ver as horas. Há quanto tempo é que ele está a contar a história? Esse Falta de miúdo. respeito, caralho. Esse miúdo. Eu vou deixar passar este porque, pronto. Sim. Esse miúdo diz que uma certa noite ia lá passar e que viu um caixão lá encostado a essa cancela e que ele ao chegar-se perto o caixão abriu e começou a arder e ele a correr Ele ou o lá caixão? abaixo. Quem é que começou a Caixão. Caixão. O caixão abriu e começou a arder. Ouve as coisas. E ele Interessa-te um pouco. abre, Está atento. lá abaixo chegou a casa tipo todo arrepiado, cabelo no ar, e a mãe tipo a dizer que pronto, lembra-se disso ter acontecido. Que idade é que ele tinha? Não sei que 4 idade anos. ele tinha. Não ficou sei. queimado? Não sei, não. Não, foi o caixão. Não, mas espera aí, que idade é que ele tinha? Que eu Não também- sei eu que também idade não é era que tinha. nascido. Eu também quando chegava à casa bêbado também contava cada história só para lembrar daquela merda, não é? Eu não contava nada que eu não me lembrava. E quando vomitava dizia sempre que tinha sido os cachorros. É o cachorro, foi o Estão a cachorro. estragar. Calhou-me mal. Foda-se a lá. Opa, é uma história, pediste-me exemplos. Por exemplo, tem outra lá que depois o pessoal acabou por desvendar que aquilo Era mentira. não era nada, não é? Como as outras. Tipo, eles a passarem lá um grupo e ao longe viam, parecia tipo um gigante. Lá no meio tinha uma sombra, uma silhueta de um À gigante. noite acontece isso. Pronto, Quando tu estás a chegar, a sombra começa a ficar grande, depois diminui. mas não havia luz lá. Ok. Então como é que havia sombra? Não era sombra, deixa-me contar, foda-se. Se esta Eles sombra viam era que grande, parecia uma silhueta ao fundo. se há silhueta tem que haver luz. Sim, então, mas então, e era o quê? Era a luz da lua. Então há luz. É, quando tu vês luz, a sombra é grande. Havia Quando te aproximas da sombra, Parecia um gigante lá ao fundo. Pronto. parecia um Um gigante. gigante. Sim. E então esse grupo que ia lá tipo, começou a ficar cheio de medo e escondeu-se para ver o que é que era aquilo. E à medida que aquilo se ia aproximando, iam vendo que era um homem que trazia uma criança às cabalitas. Era isso? Isso é paranormal. Isso não é uma história paranormal. Não é, mas Merda. Que história. Eu tenho Essa anedota histórias que paranormais. contou no outro dia. Opa, Mas inerentemente, não é? não sei. Nas aldeias há muitas histórias assim que Eu foram tenho contadas. várias. Tu não- eu conheço. Tu não te lembras de. Posso não é? contar? Conta, Onde- só favor. onde eu morei, Não vamos perder. onde eu morei havia. Não, mas não. Olha o Alexandre, olha o Alexandre. Agora também já não quero contar. Deixa o Alexandre contar, depois contas tu. Não, agora já não quero. Ou conto eu, ou conto tu. Oh, minha Nossa Oh, Senhora. Alexandre, conta tu que eu já não conto. Eu não vou contar nada, só vou dizer que. Você vai contar nada, está a falar para quê? Fala aí. Nas aldeias há sempre histórias assim que foram cantadas já de muito antigamente. Não quer dizer que tenha acontecido. Como é que Mas- sabes? Eu já te percebo, João. percebes? Desculpa lá. Estás a perceber o meu martírio hoje aqui. É a cena. Isso é vale bom. Como é que se chama aquela cena que até havia um filme americano que era os. O meu cavalo eras tu, quem te montava era eu. E aquele filme musical, o meio em cima de System Dó. Era. Mas saiu agora um novo, que é o Marcha Ré. Mas o que é que tem a ver com as notas musicais? Marcha Ré. Mas, Não, é mi, fá, sol. Ah. Isso não é nota musical lá. não sabia.
Lá. E onde é que estávamos? Como é que se chamava? Era Sexto sentido? Os Goonies? Mitos urbanos. Mitos Chamava-se urbanos. Mitos urbanos. Mitos urbanos. São mitos urbanos, sim. São aquelas coisas que se vai contando. Não passa disso. De umas pessoas para as outras e tal. Sim. Olha, uma história que eu ouvia muito de antes era tipo o pessoal ao passar em cruzamentos, ou seja, fala-se É uma aquelas... música dos Gelfinhos. Ao passar no navio. Essa passaram não vi, mas havia uma cena que era quando o pessoal passava em cruzamentos, havia situações em que, por exemplo, iam a caminhar e levavam assim uma chapada por trás, pau, e olhavam para trás. Fosse, ainda há bocado contaste essa merda. Pronto, isso é uma cena que ele estava a dizer, porque o mais comum que eu ouvi era isso. Era isso, é. Era isso. Opá, agora se isso é verdade ou não, Não era o espelho do autocarro? eu já levei. Eu já Na levei. cabeça? Na Na peitaça. cabeça. Na peitaça. Eu desviar-me de uma senhora, fui para a beira do passeio e a caminhonete dos Carvalhos. Pum! Não era da Senhor do Monte? Não, era a caminhonete da Lúcia. Não havia, eu não havia União de caminhonetes lá. Transportes Carvalhos. É verdade. Tu sabes. Mas eu já vi uma caminhoneta dessa. Ele é muito viajado. Não, é muito culto. Sabes, tu Muito viajas culto. muito. Eu costumo sair de casa às vezes. Ele é muito viajado. De caravana. Ele é. Eu sei. Eu já vi o mundo Também eu. no Google Earth. 3D. Está bem, pronto. Olha, foi essa a história dos mitos urbanos, não é? Urbanos. Mitos urbanos. Ricardo, mas tu estavas a dizer que tinhas uma história, eu gostava Aí, de pois ouvir. é. Não, já não tem. Ele ia intervir. Ricardo, desculpa. Opa, a gente Não, já. interrompeu-te, mas tu podes contar. É sempre bom. Acho que já perdeu aqui o clima. E Não agora- perdeu nada. Vai, Então acho. manda-lhe uma aí. Vai. Então é assim. Queres que eu meta? Metallica. Bom, então. Pronto, eu tenho uma casa numa aldeia. Montalegre. Não, isso não é uma aldeia, é uma vila. Ah, Em Passo de Arcos. Não, Oeiras. isso é uma freguesia. Do Jerez. Isso é o quê? Cheiros credos. Sim, eu já lá fui, Não, por é. acaso é muito bonito. É um sítio Pronto, é espetacular. uma aldeia. É muito bom, muito Pronto, fixe. e há muitas histórias desse tipo. Assim, É verdade. eu nunca vi nada, por isso para mim É cool. É que é? isso era o euro. O que Exatamente. era para ser EQ. Mas depois não dava. Ok, e tu vias lá ou tens lá a cena e tal? Sim, e tal. Pronto, e há várias histórias dessas. E há uma que é a posição das almas, que acontecia de inverno. Ou seja, quando nevava, as pessoas dormiam todas, depois de manhã acordavam e havia assim tipo um rastro. um rastro de pegadas na neve, mas de centenas de pessoas. Já era a posição das almas, sim, também já ouvi falar disso. E eles acordavam e viam aquilo como se tivesse passado nas ruas da aldeia, centenas de pessoas. Há explicação para isso? Não. A aldeia tinha para aí 50 pessoas. Faziam duas viagens. Para a frente e para trás. Não, quer dizer, só a pessoa que conta é que ficou na cama, os outros foram todos para a rua. Tic, 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 tic. Eram as 50 Estás a ver? pessoas, É mas mais- é mais plausível. como tinham 2 pés, fazia sangue. Mas isso só acontecia numa certa altura do ano? Específica? Sim, Era no na- inverno. Na quando posição das acontecia. almas. Era um evento. Olha, alguém está aqui a abanar a mesa e eu vejo aqui o microfone quase a bater-me na testa. Qual? Mete os óculos. O do Ricardo. Não. Mas a cena, isso acontecia só numa altura específica do ano, então. Ok, pronto. Okay. Era feito. É melhor ser tantas 7 freguesias que uma gaja a correr do museu ou outro. Uma gaja não, Uma mula. Sem cabeça. Sem cabeça que é filha de um padre que parece um comboio que passa à frente dela, vai à frente e só paras quando respeitas alguma coisa. Foda-se, parece a velocidade furiosa. Se calhar a velocidade furiosa dele vai ser assim. Se calhar foi inspirado. Tipo, ouves um carro ao fundo, pau, pau, pum, e o Vin Diesel vai lá, pau, espeta a cena, acaba o filme. Velocidade furiosa 10 no cinema. Olha, mas procura essa merda na net. Se te lembrares, Vai procura já. isso. Não vou mexer agora no telefone. Se te lembrares. Já tenho que apontar as notas ali no telefone.
Eu mando um link depois. Depois mandas-me um WhatsApp. Ai, caralho. Está bem, ok, pronto. Foi o tema dos Superstições, lendas. superstições e E o caralho. lendas e mitos urbanos. Gostaste? Não, foi engraçado. Olha, esta Não, fosse não. esta da mula, ui, foi muito fixe. 7 freguesias. Ainda vou pesquisar no Google uma freguesia com menos de 7 e eu vou ver se há lá, vou mandar um e-mail. Conselho com menos de 7. Vou mandar um e-mail para lá. Mas pelo menos estes não vão sofrer dessa cena. Vocês sofrem da maldição A mula não da vai para mula lá. sem cabeça? Não, porque nós só temos 5. E ele, não, porque nós só temos 5. Já tentámos recandidatar-nos ao PRR, mas foi negado. E as mulas que gastam-te em todas as cabeças. Exatamente. Não, sim senhor, é uma história bonita, é uma história bem bonita. Por acaso, ora, diz que no Estado, lá está, se fosse nos Estados Unidos já tinha sido um filme. É? É mesmo. É o Cavaleiro Sem Cabeça. Foi baseado. Só que eles assim, e mula. Não, isto não é muito heróico. Eu nasci na cidade, eu não tenho nada dessas merdas. Então cá está calado. Mitos. mas falando em mulas, eu nasci no bairro do Burro, em Ramão. E havia lá um cavalo. Rezava a lenda que uma das casas tinha um burro lá dentro e ele vinha à janela. Por isso é que chama o cavalo. Ramal é dos sítios mais antigos do Olha, Porto. para talvez, ir à não é? casa de banho aqui. Opa, nem sei. Nem Provavelmente. sei se tinha que ser em off. O quê? Corta. Sim, eu dou um jeito. Ramal é dos sítios. Burros nunca vi, mas o meu sei lá vizinho fora. de cima chamava-se cavalo. Atrás da Era o cavalo. Mas porquê? Porque era assim que a mulher o tratava. Ó cavalo! E toda a gente Anda para ouvia. casa! Não, não é isso. Podia ser um cavalo. Não. Sim. O jumento. Não é isso, não percebi. Não, o material. O jumento. Sim. Sim, podia ser como um cavalo. Sim. Não, era a mulher que o tratava. O João está ali com os olhos arregalados. Mas João, se quiseres ir à casa do banho, vai. Não, ele é que queria ir, o Ricardo. Queria não, quero. Então vai lá. Também não faz falta nenhuma, cara. Põe pausa. Mas, o Alexandre vai lá com ele para segurar. Ah, pois é. Queres papel que eu tenho lá no carro? Eu limpo as folhas. Ok, olha, essa da mula. Essa da mula é engraçada. Opa, é uma história que contavam lá e depois eu fui ver à net e realmente existem várias culturas com a mesma história, às vezes um bocadinho diferentes, principalmente na América Latina também tem esta história. Pá, a base é muito parecida, mas vai ter modificam os pormenores, mas o core da lenda é mesmo este. Isso era quando não havia televisão e um gajo tinha que inventar histórias para estar à mesa a conviver. E o caralho. Pá, e acredito que sim, mas lá está, eu acho piada estas coisas, gosto de ouvir estas histórias, ainda para mais os mais velhos, não é? Por exemplo, quando tu eras mais pequeno, os mais velhos a contarem isto, mesmo devido à tua inocência, e tu acreditavas e ficavas, foda-se. Sim, é uma história Não é? que se ouve e de certa forma até Opa. acaba por nos prender um bocadinho, sim. Pronto, e eu achava muita piada dessas coisas, cheguei a fazer um apanhado até dessas histórias e pronto, até mesmo para contar ao pessoal, porque achava piada passar isto também para outras pessoas. Pá, mas agora que eu já tenha visto alguma coisa, nunca vi. Não achas que isto está a fazer um som de fundo? Tá, um white noise. Um white noise? Isto depois dá para retirar. Isto também vais retirar, não é? Dá-se uma Uma limpezazinha. limpezazinha. Não é sim, senhor. Mas lá está. Pronto, agora estamos aqui à espera que os outros dois estejam ali, não é? A sacudir-se um ao outro. Não os conheço nessa performance, mas acredito que seja rápido. Sim, e que seja bem feito também, porque eles Sim, bem feito ou mal feito. são duas pessoas empenhadas até. É isso, Eles é. são empenhados. É isso. Eles a qualquer coisa que se dediquem são. São bons rapazes. são. Sim, senhor. Então, quer dizer, tu és de Jobim, não é? Sim.
Jobá. Era a música dos Gypsy Kings. Olha, não fales disso, que a gente está aí o Chega e vamos já todos contar. Tu és Jobinho, eras a Senhora do Monte, tu és Ramal, não é? E ali o Zé Alexandre. Então ele é de França. Parlei. Oh oui, croissant. Je sais. Oh, Alexandre. Ah, la supplissage. Oh, Alexandre, dis-moi, de onde é que tu viajas? Ou seja, ele é de Jobinho, eu sou da Senhora do Monte, ele é de Ramal. O Ricardo, Oeiras. Oeiras City. essa bela localidade. Mas não és dali do Jerez? Não. Foi mesmo em Oeiras que nasceste? Orelhas. Foi. Qualquer coisa que seja fora ali do Porto é fodido para eles. Mas eles vão. Foi a Oeiras. Oeiras. E tu és de onde? Turcoã. Turcoém. Tu és de Peru? De Turcoém. Turquia? Turcoã. Turcoã. Isso fica na zona Perto de Lille. Lille. Ok. Muito perto da fronteira belga. E Turcoã por exemplo, é tipo o quê? É tipo assim, quando tu vives, Não, é uma tipo. zona mais assim, É vila? vila, É tipo Braga. Não. Mas é é uma coisa mais rural. é mais. Não, é prédios e tudo. Sim. Vila do Conde. Por exemplo. Tem bairros também lá. Oh, bairros, mas o bairro para ti é isso. Não. São casas germinadas. Turcoã tinha muitos bairros. Onde eu vivi o mais tempo, antes de vir para Portugal, aí já era mais uma cena tranquila, como aqui, com vivendas, bairros de vivendas. Ok. Yeah. Depois foi para Lisboa. Pois, não, fui para Sintra, Assim. Ah, sim, peço desculpa. perto de Sintra, perto das praias. É tudo a mesma merda. Deixa aquilo. Sim, mas tu É fixe. E nomes de terras lá. O público que nos está a ouvir Carne não é. assada. Desculpa. É aquele estúpido, pá. Carne assada. Não fales assim do André também. Vila Verde. Carne assada. Isso existe. Vila também Verde? tens em É por cima de Braga. Braga. Pronto, também tinha lá em baixo. E aonde? Em Sintra. Perto de Sintra. Aquilo por acaso é verde. Ainda aqui. Tinha uma terra chamada Além. Estou atrasado. Hã? Além? O gajo vivia além. Ok. É como ele É também. fofinho. Ele vinha O fofinho da além. Fofinho de além. Fofinho da quem? Fofinho dá quem? Fofinho de além. Não é? É. Que fica nos Carvalhos. Fica em Pedroso. Sim, Pedroso, peço desculpa. Poderoso. Mas eu pelo menos sei a história da minha terra. E estás a querer dizer que eu não sei da minha? É Poderoso. o quê? Partilha, caralho. Porquê é que tem Oeiras? Oeiras? Como é que se, porquê é que se Tens chama terra? Oeiras? Tem terra? Quem tem terra? Quem tem terra? Aí, já faltava esta piadinha. Ora bem, e o Oeiras? Porquê é que se chama Oeiras? Boa pergunta. Oeiras. Tu sabes? Ou Tu Oeiras. sabes? Porquê é que se chama Oeiras? Sim. Não. Só Eu não para sou de saber. Oeiras. E então? Já levantei dinheiro em Oeiras. Ia levantar dinheiro. Não Mas não havia havia. dinheiro. O Exaltino Luto. E eu fiquei, foda-se, Yeah. puta de terra. Como o outro que disse, eu Oeiras, eu não gosto tanto daquela merda, fui lá uma vez ao McDonald's. E eu, ai Jesus, O Eiras é o McDonald's. que seneca, Rafael. Cada McDonald's mais bonito que existe no país. Não, se não é o Imperial, Não. Não, por acaso é o do Porto. não é? O Imperial, que tem lá águias. É a águia. Se tem uma águia é bonito. Sim. Isso aí não posso discordar. Aí contra fatos não há sobretudo. Pronto, mas não sabes porque é que se chama Oeiras, não... Olha, mas conta lá da tua Pedroso? então. Pedroso, porque é que se chama Pedroso? Pedroso é uma terra milenar, ou seja, Pedroso já é uma terra que vem do tempo dos reis, era uma passagem São bem todas, cara. de caminhos comerciais. Não, só trocas passaram comerciais. medrosos. Era de trocas comerciais. É conversa para boi dormir. E tu? E tu? E aquilo antes chamava-se Petros. Petros, porque era uma zona De Pedros. pedra. Só Pedro. Era uma Ah, zona sou de pedra, Pedros. Petros. E depois com a atualização
da Do língua. acordo A evolução da palavra páginas amarelas. da Das língua. páginas Sou amarelas. poderoso. Vinha do galego, isso, não é? Talvez. Não conheci o gajo, mas acho que vinha daí. Sim, senhor. É essa a história? É, a menos ser melhor, eu sei qualquer merda. Em vez de É melhor que a história da mula sem cabeça. do que a mula sem cabeça e um gajo que viveu lá e não sabe a história da terra dele. Do Oeiras. Também para mim não sabes nada, que não disseste nada de jeito. E a história de Rio Tinto? O que é que se chama Rio Tinto? É de ser porque Não sei. o rio era vermelho, ou que era, não? Porque houve aqui uma batalha muito grande. Ah, é? E era O muito sangue. correu para o rio e ficou. Ah, é? É Rio verdade. Tinto. Rio Tinto. O Rio Sim, Douro senhor. chama-se Rio Douro por causa das chuvas Do que ouro. acontecia e então como a terra vinha em direção ao rio e o rio ficava barrento, parecia, quando brilhava o sol, parecia ouro, então por isso chama-se Rio Douro. Vocês Sim, senhor. Outro muito cultivado. Pois é. Como a terra. E por exemplo, porque é que em Inglaterra se conduz do lado Esquerda. Esquerdo. Porque os carros têm o do lado volante desse esquerdo? lado. Porquê? 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 Do lado direito. Porque é que em Inglaterra Ah, pois é, conduz tens do lado razão. esquerdo? O volante É do por lado causa das direito. batalhas Por duas. a cavalo Não. com as lanças Por e duas. tinham a lança do lado direito e Não, faziam. não. Isso é. Uma coisa tem a ver com Oh. a rainha quando faz aquela cena de Embanhar, embanhar, ou não é? emprenhar alguém, ou Emprenhar. Emprenhar. Prinha. puxa a mão, puxa a espada com a mão esquerda. Ok? É que Eu puxo E quando a vais- espada com a direita. E quando vais E segura com as duas. E quando vais numa parada real, tu conduzes o cavalo com a mão esquerda. quem? O gajo que vai em cima do cavalo. Eu não. Eu estou só o carro fora a ver e a dizer que lindo cavalo. À espera que passe a mula. Já andaste de cavalo? Sem cabeça. Já andaste de cavalo? Passa a mula e começa aquilo. Está ali. Andou a cavalo. Em Braga. Acho que essa explicação não faz muito sentido. Não? Por acaso eu ouvi outra explicação, que era realmente por causa das. Estou sempre aberto. Por causa daquelas batalhas, tinha um cavalo e um cavaleiro de um lado e do outro, com a lança na mão direita e caminhavam do lado esquerdo. Sim. Essa era a explicação que me deram. Aqui, aquilo tinha uma divisão Tinha uma no meio. divisão. Sim. Tinha um pau que dividia. É. O pau divide-se. É. Foda-se, se tivesse um podcast fazias o papel deste, de certeza. Mesmo. Nunca tive no podcast, Pois não. por acaso. Estás hoje? Isto é um podcast? Não, estamos no café. Um pau do cast. Café? Um pau do cast. Pau do cast. E em Inglaterra, sabes aquela ofensa que os gajos levantam assim os dois dedos? Que chamam-lhes wanka. Isso é para Isso tocar é para no o ponto ponto G. Não, G. mas cuidado de ver, em Inglaterra há uma ofensa que é levantam os dois dedos. É o ou seja, toque o dedo retal. indicador Não, e o isso é dedo o toque meio. do coelho. Fazem assim uns para os outros. Ah, foda-se. Nunca viste isto? Não, caralho. Isso vem do tempo das batalhas dos reis. Porquê? Porque quando o pessoal apanhava os inimigos, aqueles gajos que lançavam as lanças, a primeira merda que eles As faziam flechas. era cortar os dedos, tal, que era para os gajos ir segurar as lanças. E seguravas no caralho. Caralho. Então a forma depois dos gajos gozar uns aos outros, quando passavam para esses gajos gozavam-nos e faziam-os assim. Foda-se, como é que tu tiveste essa informação? É, foi um link também. Wikipédia. Estudei de note. Nota? Tu és de estudos. Estás nervoso? Para com isso. Estás a ouvir aquilo, tac, para com isso. Não, ele fica chutado. Olha, e tu sabes porque é que os mergulhadores, quando vão no barco, se mandam para trás? Não vá à frente, não vá à frente, cai para dentro do barco. Olha, eu não sei se sabem porque é que o pessoal mandava, porque é que há aquela expressão que vai para o caralho. Claro. Sabemos. Saber. Era o sexto, não é? Era o sexto lá em cima. E porque é que o pessoal, antes, quando o pessoal estava enrascado numa situação assim de merda na vida, não é? E o pessoal dizia: olha, agarra-te ao pincel. Agarra-te ao caralho. Agarra-te ao pincel. O pincel era uma cena que existia nas naus. Olha, ele está-se a rir. Mas tu andasses nas naus também limpavas o cu àquilo. É verdade, era um utensílio que se utilizava, que era de corda, e depois amarrava-se fios de nylon nessa cena,
Que era para quê? Nas naus não era como nos cruzeiros. Não hoje em tinha dia. papel higiênico. Não há cá casinha de banho nem papel higiênico. Então o pessoal, para fazer isto, a necessidade punha o cu de fora, deixava cair o respectivo isco dentro do mar Sim. e aquilo fazia ploc, né? E depois, para limpar o rabo, puxava essa corda e limpava o cu ao pincel. Então, quando alguém caía a borda, Pá, peço desculpa. Era uma corda era uma com corda. um pincel na ponta e estava sempre mergulhado. Estava sempre na água, aquilo. Então, Que é para ir limpando. Então quando o pessoal caía a borda fora, nas tempestades, Agarrava-se ao a pincel. única hipótese que tinha, porque não havia boias, era o pessoal dizia agarra-te ao pincel. Ah, foda-se. Sabias? Sim, senhor. nunca te agarraste ao pincel? Numa situação de merda, Agarra-te ao Agarra-te ao pincel. pincel. agarra-te ao pincel. Sim, senhor. Foda-se. Outra vez, As coisas que não pensavam. Eu vou aplicar essa merda. É. Em quê? Que vais meter um pincel na tua banheira. Oh, mas hoje em dia há tanta coisa boa. Hoje, olha, e o apagão, por exemplo. Ah, falámos, foi O tema. apagão. Foi Quem tema. é que comprou papel higiênico? Eu não. Não. Eu comprei carvão. Compraste carvão? precisava era de luz, não era de papel. Bem, fizeste bem. É como aqueles gajos que foram comprar congelados, chegaram a casa e meteram no frigorífico. É verdade. É cada Zé. Não, a gente falou aqui disso. É, ok. Foi boa a experiência? A minha? Estava em Cernaches do Bom Jardim. Estás em cada terra, moço? Aquilo fica distrito de Coimbra, fica a meio do país interior. Bem, foi isso. Estava em Cernaches do Bom Jardim. Quando chegaste a casa já havia luz. Quando cheguei a casa ainda não havia luz. Pronto. Está bem, pode ser. Mas havia semáforos. Havia. E portagens. E peagem. E peagem. Ah, Ias pois. pagar. E Energia solar, não é? não sei. E quando parei na bomba da autoestrada, porque ia levantar dinheiro, porque eu pensei, foda-se. Olha. Né? Itálica. Tal. Em maio fica o convite para quem quiser vir. E quem ouvir este podcast, a gente vai levar para 300 pessoas. Não é? No mínimo. Se eu estou a dizer que é uma média de 300 pessoas, mas como é que eles disseram? O que é que ele disse? Aquela cena que. Não, mas que aqueles as curtas. certezinhos que eles tiram. Shorts, reels. Reels. Por acaso gosto muito de bacalhau com Reels. Bacalhau com Reels é muito bom. E o Reels salteados. Reels salteados com a morcela. Ora, morcela com arroz de Reels. Que puta, O que é o Reel em português? É o real. Reel é tipo as fitas que se usava tipo do cinema. Aquilo era tipo um reel, que era tipo uma secção ou tipo um bocado, estás a ver? Então é mais ou menos isso. Vem daí. Um corte na película. É, mais ou menos isso. Era. Faz sentido? Um corte na... Mesmo que não seja verdade, pareceu, isso, tá. pareceu legítimo. É um certo. É um Um cheiro. Olha, Ricardo, É só isso. para acrescentar. tu és a pessoa que traz Qualidade. sensibilidade a este debate. Inerentemente. E equilibra isto. Inerentemente. E equilibra isto. É um bom moderador ele. É. Bom material. Pronto, então, sendo assim, Pronto, olha pessoal, gostei. Não vou dizer que não. Gostei. Está feito, não é? É isso? É. mas tu também não és. Vais tu, É? O quê? vais tu encerrar isto, não é? Não vou encerrar nada. Que não tenho tempo Porquê? para isso. Porquê? Não encerro nada. Não há mais temas, é? Opa, já estamos com 1h30. Está feito. Já estamos a amassar o Quem é que pessoal. vai ouvir isto? Pois. Vamos dividir isto em dois. Tu vais Eu vou me arrepender para a vida. Vou. no trabalho? Foda-se, sou masoquista, então já ouvi. Pois também. Já viveste? Tens razão. Mais do mesmo. Eu sou barman. Não. Eu sou moderador. És um moderador. Bom, João, dá-lhe aí então, sendo assim. É? Ele quer dizer adeus.
Quem? Eu? E em média, quanto tempo é que tem os vossos? É mais ou menos isso. É isso. Tá. Uma e meia. Quando teve duas, cortamos a meio. Pronto, está feito. Não cortes. Fecha agora, pronto. Pessoal, Pronto, vamos lá fechar. Senhoras e senhores, muito obrigado aos nossos convidados. Obrigado, nós. Não, obrigado nós. Obrigado são vocês, não é? Obrigado. Sim, obrigado. foram mesmo obrigados. Obrigado foram Por eles. acaso foi. Foi mesmo. Nem pagaram Sem o jantar, arrastados. ao menos. Não, Eu dizer, pago o cheio de jantar, marcas por acaso, já. Agora que eu estou a pensar nisso. Já bastou o facto de trabalhar com eles, agora endireitar. É verdade. Experiências muito más. A Temos a ter. vida é feita disto, mas é na dificuldade que a gente cresce. Sim, É. sim. É na E dificuldade. em ti nota-se. Não é? Nota-se. No crescimento, principalmente, não? Femoral. Hã? De terroir. E Pois é. O que é que foi? adeus. Ora, Obrigado. obrigado a todos. E até a Obrigado a próxima. nós. Obrigado por este bocadinho. Obrigado a nós. Ora então, com a vossa licença.